Olá, boa tarde. Hoje, 2 de maio do ano de 2019, é mais um prazer nos encontrarmos aqui novamente para juntos entendermos e compreender mais algo sobre o assunto que será ventilado nessa tarde de quinta-feira. E é mais um prazer a todos. O nosso assunto hoje será relacionado ao Dia do Trabalho, tem como título o Dia do Trabalho numa visão histórica, social e política, e o nosso convidado é Amarante Leite, que é licenciando em História pela UFCG, que vai hoje comentar aqui para nós, falar um pouco sobre a história do Dia do Trabalho e outras relações sociais e política. Amarante, seja bem-vindo aos estudos da TV Diário do Sertão para mais um encontro nessa tarde de hoje. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer renovado estar aqui mais uma vez ao lado de você, professora Carminha, que eu tenho um carinho enorme, você já sabe disso. E aí a gente vai debater, discorrer sobre o trabalho e também essas relações que permeiam sobre ele, sobre o trabalhador, o operário, sobre essas profissões de maneira geral. Bom, como o assunto hoje é o trabalho, ainda com relação ao 1º de maio, que aconteceu ontem, ainda vale a pena discutir sobre esse tema. A gente lê agora um pensamento de Paulo Freire. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, na reflexão. Então, veja já esse pensamento acordando para as relações de interesses e de participação do homem em sociedade, no trabalho e nas conquistas. Bom, o dia do trabalho, numa visão histórica, política e social, será ventilado em 3 blocos. No primeiro bloco, a origem do Dia do Trabalho no mundo. No bloco 2, a evolução trabalhista a nível mundial. E o bloco 3, o Estado Novo e a CLT. Então, começando já com o bloco 1, que é a origem do Dia do Trabalho no mundo, fazendo-se um ligeiro comentário, pelo que se entende, veja bem, o trabalho sempre é algo que tem um lado bom porque dignifica o homem, mas também tem o lado cansativo, difícil, né? Isso faz parte do trabalho e que é isso que faz o trabalho ser bom e dignifica a qualidade e a ação do homem como ser importante, cooperador na sociedade. Agora, ver também que o Dia do Trabalho, que aconteceu ontem, 1º de maio, não é um dia que surgiu de uma festa, né, de uma celebração festiva, com prazeres e com alegrias, mas, sim, a alegria no tocante a ver que o homem começou a conquistar seu espaço, mesmo em séculos passados, onde ainda existia muito o lado ainda da prepotência, da arrogância, não é? Então, pelo que se entende, o Dia do Trabalho surgiu de movimentos. E eu gostaria que você agora passasse para o telespectador e o internauta que está conectado neste momento no programa Diversidade em Foco, com relação à origem, o fato histórico, o que contribuiu para o surgimento do 1º de maio ser consagrado o Dia do Trabalho. Bom, a gente vai se remontar aos Estados Unidos agora, lá nos anos de 1886, quando vai acontecer uma enorme greve, né? E esses operários vão fazer uma paralisação que vai atingir toda a cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Que isso vai ser em 1886, no dia 1º de maio. Porém, eles vão reivindicar o quê? Melhores condições de trabalho, diminuição da jornada trabalhista, que era excessivamente, né? Naquela época nós tínhamos jornadas de trabalho de até 16 ou 17 horas. Ou seja, você entrava de manhã na fábrica, você saía à noite da fábrica. Ou quase que no outro dia da fábrica. E aí,
Após o ano de 86, né, de 1886, na Europa, no ano seguinte, em 1887, todos os movimentos sociais, revolucionários, já tendo em vista as revoluções que atingiam a Europa, a França e a Inglaterra também, especialmente, e aí eles eles decidiram paralisar também no 1º de maio, fazendo referência ao 1º de maio do ano passado, que teria sido o ano de 1886, né? Então, com essa referência, ficou o 1º de maio de 1886, essa paralisação geral nos Estados Unidos, que afetou os Estados Unidos de forma bastante significativa na economia, principalmente na região de Chicago, e no outro ano vai para a Europa, se estende até a Europa. E aí, quando no ano seguinte, nos anos seguintes, essa prática continua, vai continuando sempre no 1º de maio. O 1º de maio vai ser marcado aí no século XIX, né, no final do século XIX já, a partir dos anos de 1886, vai ser marcado como um período de agitações, de manifestações em prol de melhorias da classe trabalhadora de maneira geral, né, de todas as profissões. E aí, em 1889, em junho, a Segunda Internacional, que é um movimento socialista de operários, que foi muito importante na Revolução Francesa, como também na Revolução Russa, né? Teve presença marcante nesses dois movimentos. Ela vai instituir, por ela ser uma organização sindical e operária, ela vai instituir o quê? O Dia Mundial do Trabalho, para que seja um feriado não só para o descanso do trabalhador, mas também que seja um dia de refletir das condições de trabalho, de seus direitos e também de seus deveres, né? Então, essa lógica que nós temos hoje do 1º de maio, ela foi instituída lá na Europa a partir de 1889, quando a Segunda Internacional, que essa Segunda Internacional ela é uma organização partidária, né, político-partidária de cunho socialista, com uma presença maciça do operariado, ela vai instituir o 1º de maio como o Dia Mundial do Trabalho. E a partir de então, todos os outros países vão também pegar essa dominação e colocar no seu calendário como o 1º de maio sendo o Dia Mundial do Trabalho. Quer dizer que, pelo que se entende, esse momento foi as primeiras manifestações trabalhistas no mundo que aconteceram, que marcou realmente justamente essa data. Foram as primeiras manifestações trabalhistas. Antes não existiam essas manifestações dentro do campo da indústria ou das fábricas? Teve, né? Mas de maneira que ficou marcante, ao passo de se fazer essa data, né? De se instituir essa data, foi essa a partir de 1886, lá em Chicago, do 1º de maio. No ano seguinte ocorre a Europa, porque ela vai se espalhar, vai ficar maciço, né, essa data, e quando nos anos seguintes, da década de 80 até os anos de 1890, a Segunda Internacional, que é uma organização mundial, né, era uma organização mundial que batalhava em prol dos direitos dos trabalhadores, dos operários principalmente, ela vai oficializar essa data. É interessante colocar que as lutas dos operários, as manifestações, as greves, toda essa questão de movimento de forma organizada do operariado, professora, ela não só começou a partir dos anos de 1886. Não. Antes disso, já tinha manifestações, né? Por exemplo, uma crítica que vai fazer é o filme de Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que ele vai fazer uma crítica à condição do operário nas fábricas na Inglaterra e na França, né? Que foram onde começou o estupim da Revolução Industrial. Porque foi justamente nessa Revolução Industrial que o trabalhador perde seu emprego, apesar da carga exaustiva de trabalho, mas ele vai perder seu emprego para quem? Para a máquina. Então, desde os motins dessa Revolução Industrial, que já se tinham essa forma sindical organizada. Não tão quanto a partir aí nos anos de 1800, a partir da segunda metade do século XIX. Mas já estava, digamos assim, eram os primórdios de todo o movimento que deu início a toda essa dinâmica que a gente começa a falar aqui hoje. Quer dizer que os movimentos sociais, os movimentos dos trabalhadores e operários, que foi assim, o alicerce para, em anos futuros, depois que aconteceu as organizações sindicais. Sim, exato. A gente pode pegar... muita gente confunde muito a organização sindical
como sendo algo socialista comunista, né? Mas não é só isso. É importante que se diga, né? Não é a questão de Karl Marx no Manifesto do Partido Comunista, ele focar a figura da luta de classes e também a questão do operariado, que a organização sindical é coisa de esquerda. Isso é uma falácia, né? E a gente pode pegar o gancho justamente disso, né? Que são todos os setores, né? Todos os indivíduos que formam esse setor dos trabalhadores, que vão dando início a uma forma de se pensar, uma forma crítica de pensar, para dizer, olha, nós temos direitos. Olha, nós não aguentamos uma carga de trabalho como, por exemplo, de 16 horas. 16 horas diárias de trabalho. Então, é toda uma lógica que vai sendo pensada e vai sendo de forma contínua, né? Vai sendo gradual essa organização, até chegar nos movimentos sindicais de fato, né? Com instituição, com a organização destes movimentos, como, por exemplo, a Segunda Internacional, né? E hoje nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que é um movimento amplo, né? E de grande nome no Senado Nacional. Então, ela também tem os seus movimentos a nível mundial, né? Tanto é que aí ela é criada, essa Segunda Internacional, na França, a partir dos ensinamentos de Friedrich Engels, né? Que é o filósofo, pensador lá na França, a partir de uma assembleia que estava tendo lá na França, e ele, juntamente com os seus, criaram essa Segunda Internacional para que pudessem os operários ter alguma normativa de representatividade, né, a partir de então. Quer dizer que as organizações trabalhistas, em termos de reivindicação de direito, ela nasceu das indústrias, né? Não foi de outro setor de trabalho, foi do operário, né? Sim, foi do operariado, até porque ele foi, como podemos dizer, ele foi a primeira forma de trabalho, digamos assim, a primeira forma de trabalho realmente, né? Aquele trabalho onde você, olha, você tem que cumprir uma carga horária e você recebe valor X no final do mês. Porém, esse valor X que ele recebia no final do mês não correspondia ao tanto que ele havia trabalhado. Aí era a primeira, né? Por exemplo, uma primeira reivindicação, né? Equiparação salarial. A questão dos salários não está sendo igual com o seu trabalho, ou pelo menos que chegasse próximo a isso. Aí outra forma seria o quê? As condições de trabalho. O operário no século XVIII, no século XIX, o operariado nas fábricas durante já o período antes, né, um pouco antes da Revolução Industrial na Europa, ele tinha condições insalubres para se trabalhar, né? Fábrica com mofo, né? Não tinha nenhum tipo de segurança do trabalho, naquela época não se pensava nisso, né? O que se pensava era o quê? Dar lucro à indústria, dar lucro à empresa, ao dono, né? Ao patrão. E aí é que Marx cria a questão a figura do patrão, né? Do operariado, né? O proletariado, né? Toda essa divisão de classes que Marx vai colocar, que Marx vai falar sobre isso, né? Não que eu esteja aqui defendendo que Marx está certo, ou então que eu sigo Marx, né? Mas eu estou exemplificando a parte do que ele diz, né? É bom você ler uma obra, mas você tirar exemplos dela, não que você seja a favor ou contra de nada, né? Acho que a gente deve sempre colocar os dados, as informações, trazer as verdades que, por enquanto, são verdades, né? Bom, então, ainda no tocante a essa situação do histórico, partindo aqui para o Brasil, já que a gente está falando de mundo, né? Assim, em linhas gerais, como você detalha o início do movimento operário aqui no Brasil? Olha, nós temos aqui no Brasil uma assertiva quase que um senso comum no mundo da história dizer que os movimentos organizados dos trabalhadores começaram a partir da consolidação das leis trabalhistas, CLT, Getúlio Vargas, aquela construção triste da figura dele como pai dos pobres, que ele não era, né? Quem quiser acreditar, que acredite. Eu não acredito nisso, não, viu? E
realmente vai ser a partir disso. Porque vai ser a partir disso que o operário, que o funcionário público, né, e que outras categorias, elas vão ser reconhecidas e vão ter uma única lei que vai reger elas. Então, a partir do momento que eu reconheço uma classe, ela passa a existir, ela passa a procurar seus direitos e a fazer suas formas de representatividade para lutar em prol desses direitos. Então, não é que a figura de Getúlio Vargas vai dizer, olha, eu estou criando eu vou fazer a CLT, tá bom? Vou fazer as leis trabalhistas, vou fazer uma central única, vou colocar tudo bonitinho para que vocês estejam todos sempre bem. Aí eles vão dizer, pois já que você está fazendo isso, então nós temos que fazer um órgão de representatividade nossa para que nós podemos, assim, buscar nossos direitos, melhorias para a nossa categoria. Antes já tinha essa organização, não era reconhecida. Até porque Vargas, o que é que vai fazer com essa CLT? Ele vai amarrar toda a representatividade sindical para o controle do Estado. Porque Vargas, acredito quem quiser, o governo de Vargas foi um governo autoritário, conservador, centralizador. Porque Getúlio Vargas foi um ditador. Sim, ainda voltando a essa questão, Amarante, no início, né, desses movimentos, como você bem colocou agora anteriormente, houve assim umas denominações que foram atribuídas a esses movimentos de trabalhadores que chamavam de anarquismo, outro comunismo. Agora, como é essa diferença e por que colocar anarquismo, comunismo? Mais na frente, o próprio Vargas falou em trabalhismo, então esses ismos aí, como você poderia detalhar? Olha, até hoje o brasileiro tem medo do comunismo. Até hoje o brasileiro tem medo do comunismo. E eu digo com toda a segurança do mundo, comunismo não tem nada de ruim. Vamos lá começar pela palavra. Comunismo vem da palavra comum, certo? O que quer dizer comum? Igualdade, comum a todos. Então, se o comunismo vem da palavra comum, que dá uma ideia de igualdade, quer dizer o quê? É um regime, é um pensamento, né, uma corrente de pensamento que vai buscar o quê? Igualdade para todos. É o regime comum, é a divisão comum dos bens, é a divisão da produção, principalmente. Porque Marx vai falar de comunismo, não é comunismo de um grande industrial, de um grande latifundiário, de um grande proprietário de terras, por exemplo, que vai chegar lá, a parte mais pobre vai tomar e vai ficar por isso mesmo. Não, comunismo não é isso, não. Isso aí é apropriação indevida. Né? O que é que Marx vai dizer sobre comunismo? Ele quer o quê? Uma redistribuição de renda. Então ele vai tirar dos ricos e dar aos pobres. É um Robin Hood. É mais ou menos por aí, só que da forma certa. Marx vai dizer o seguinte, quem leu o Manifesto do Partido Comunista de Marx e de Engels, vão saber a ideia concreta, sensata, de socialismo e comunismo. Porque um complementa o outro. Não é que comunismo vá tirar você que é rico, comunismo vai tirar tudo que é seu e dar aos pobres, não. Não. Ele quer uma partilha. Né? O que você pode dar? O que você pode se desfazer em prol do outro? Jesus Cristo tinha os ideais comunistas. E, no entanto, a Igreja Católica, durante muitos e muitos anos, ela ia o quê? Criminalizar, ela ia julgar a figura do comunismo. Tanto é que Padre Cícero dizia que um dos males do século ia ser o comunismo. A ditadura militar combatia um mal comum que havia no mundo, que era o comunismo. O movimento das direitas, dos setores de direitas conservadores vão combater o quê? O comunismo. Né? O governo que está aí atualmente vai combater, infelizmente, o quê? O comunismo. Né? Então, foi criada uma lógica errada, foi passada uma lógica errada para a sociedade do que é comunismo. Comunismo não é nada mais, nada menos do que igualdade para todos. Né? A partilha do pão, principalmente para o operariado que passava fome à época de Marx e de Engels.
né? Era comida, era vestir, né? Era moradia. Era 3 coisas básicas que o Marx vai propor lá. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, ele não vai matar ninguém, ele não vai propor a morte de ninguém, ele não vai propor roubar nada de ninguém. Ele vai pedir o quê? Partilha. Se eu partilhar algo com você, professora, você está roubando de mim? Não, eu estou lhe dando, estou lhe doando, né? Estou partilhando com você. Então, não tem nada de errado em comunismo. Aí, anarquismo. O que seria o anarquismo? Anarquismo, né? Os anarquistas são aqueles que são contra qualquer tipo de organização do Estado. Pronto. Aí quer dizer que eles são contra a república, são contra isso e aquilo. Os anarquistas vão pensar o quê? Que quem deve estar no controle é o povo. Aí é que vai chegar a questão da representatividade por meio das eleições, onde se é eleito um representante do povo para poder administrar os estados, os países, os municípios. Então, anarquismo não é nenhuma maldade. É outra ideia que venderam errada para a população de maneira geral. Né? O esquerdopata que tanta gente combateu nas eleições do ano passado. Outra ideia que venderam errado para a população brasileira. A partir da década de 60, a partir do golpe militar. Porque os esquerdas, né, os setores de esquerda foram quem? Foram eles que fizeram a revolução contra o golpe. Né? E não venha me dizer que houve uma ditadura civil, militar, porque nunca existiu isso no Brasil. Né? Você pegar um livro didático, se eu chegar a dar uma aula e tiver no livro didático dizendo que aconteceu uma ditadura civil militar no Brasil, é o fim da picada para um professor de história concordar com isso. Tem uns que concordam, né? Eu não questiono quem concorda. O problema é entre ele e Deus, quando eles dois morrer, que for para o julgamento lá. Mas eu, particularmente, não acredito nisso, não. Né? Foi um golpe. Eles tiraram um presidente do poder e ficaram no poder. Tanto é que, com o ato institucional número 5, eles vão dar outro golpe, que é o endurecimento do regime ditatorial. Aí, sim, vai ser repressão e repressão. Então, anarquismo são aqueles que acreditam em uma política de Estado diferente, onde o povo está no poder da ação. O povo está diretamente ligado nos acontecimentos na vida política do país. Comunismo é aquela ideia de partilha dos bens, da terra, do pão e do vestir, né? Como o Marx e o Engels vão colocar. Agora, se tem alguns que inventaram outras vertentes de comunismo, de anarquismo, de socialismo, e enveredaram por um caminho errado, né? Eu acho que eu não tenho culpa, a senhora não tem culpa, nem o pessoal da produção tem culpa deles ter feito isso. Muito menos nós temos culpa de alguém ter passado uma imagem negativa destes segmentos para a sociedade. E o pior é que às vezes saindo até mesmo das hostes da própria igreja, né? Das igrejas aí, das religiões. E o trabalhismo que o Vargas defendeu. Então, o que era esse trabalhismo que Vargas vai tentar colocar na cabeça da população? Esse trabalhismo era quem? Era o quê? Era os trabalhadores, a classe organizada dos trabalhadores. Né? A classe organizada dos trabalhadores vai formar o quê? O trabalhismo, aquele povo que trabalha. Né? O trabalho dignifica o homem. Eu conheço muita gente que não trabalha e é mais digno do que quem passa horas e horas trabalhando. E aí é com essa ideia que Vargas vai criar esse trabalhismo. Qual é a intenção de Vargas ao criar o trabalhismo? Porque tudo tem um interesse. Não vá pensando que ele fez aquilo, que ele fez a CLT, que ele vai inventar esse trabalhismo porque ele era bom, porque ele era o pai dos pobres. Não. O interesse dele era o quê? Conquistar o apoio da classe trabalhadora, que era a maioria pobre, ou seja, o Brasil, a maior classe é de pobres. Então, ele queria o apoio da massa, da população, do povão. Então, ele vai criar isso, vai criar toda essa imagem dele de pai dos pobres. Aí, esse trabalhismo vai reforçar isso.
essa ideia que ele coloca. Por quê? Porque ele já estava vendo que poderiam tirar o poder dele, já que ele era um ditador. E muita gente pensa que Vargas nunca nem foi um ditador. Ele era um ditador. Então, era uma questão de interesse em criar o trabalhismo para que ele ganhasse o apoio da classe trabalhista, da classe dos pobres, das famílias, né, mais humildes, para que ele tivesse o apoio delas, e aí, né, os deputados, os senadores, a Assembleia que ele havia destituído, depois que ele volta atrás de novo, dizer, não, ele tem o apoio do povo, vamos deixar ele lá. Então, muito bem, a gente está vendo aqui assim, o outro lado, não é, da história com relação ao Dia do Trabalho, às origens, o que acontecia no outro lado da página dessa história. Então, nós vamos fazer uma paradinha para o intervalo comercial, voltaremos daqui a pouco com o bloco 2, onde o licenciando em História Amarante Leite vai fazer uma abordagem sobre a evolução trabalhista no mundo. Assim, nesse bloco agora foi a questão histórica, muito bem colocada, muito bem esclarecida todos os ângulos. Então, no próximo bloco será a evolução trabalhista, justamente a questão do que aconteceu de evolução, de conquista no mundo do trabalho, a nível mundial e a nível de Brasil. Então, chamamos agora os comerciais e voltaremos no próximo bloco. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Dando continuidade ao programa Diversidade em Foco, apresentando hoje o assunto, o dia do Trabalho, numa visão histórica, política e social, e tendo como comentarista o graduando em História, Amarante Leite. Nesse bloco 2, a evolução trabalhista a nível mundial também, e também a nível de Brasil. Então, nós vamos delimitar as duas situações e perguntaria o seguinte: no contexto histórico mundial e no Brasil, como aconteceu a evolução trabalhista? Porque, pelo que se diz na origem, como começou, como era a jornada de trabalho, então, o que houve de conquistas trabalhistas desde o período, não é, em que foi iniciadas as lutas, assim, oficialmente, e até, digamos, não sei, até os nossos dias aí, com as ressalvas que podem ser feitas com relação a essas conquistas trabalhistas. Bom, é interessante colocar, por exemplo, o que nos leva a pensar primeiro, né, na classe trabalhadora, a Revolução Industrial, porque aí nós teremos já uma luta, né, as primeiras lutas que, consequentemente com isso, vão vir as primeiras conquistas, né? É bom, eu acho interessante a crítica do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, pelo fato dele sair da fábrica e ele continuar como se estivesse ainda apertando os parafusos da máquina, né? Ou seja, era tão repetitivo o trabalho, né, que o operário fazia, por exemplo, que ele saía de lá com problemas de saúde. Então, ele, com 40, 50 anos de idade, porque se entrava nas fábricas até com 12, 14 anos na época, já chegava muitos com problemas de saúde, né, nos membros, nos problemas de saúde relacionados à postura, devido à postura e devido ao excesso de repetições em se fazer determinada atividade no trabalho. Então, aí já temos então as questões que a segurança do trabalho, né, que começaram a ser reivindicadas, né, melhores salários, por exemplo. A gente vai para uma segunda questão, né, para outra questão que foi com a evolução da industrialização, da modernização, o homem vai ser substituído pela máquina. E aí?
né? Ou seja, aquele trabalhador ele vai perder seu emprego porque vai vir uma máquina para fazer o trabalho dele. Então vai ser uma conquista, né, para cada trabalhador em dois sentidos, né? Ela vai ter um pró e um contra. Ao ponto que a modernização vai trazer uma melhora na condição do trabalho, porque vai se tornar menos exaustivo, mas uma gama de trabalhadores vão ter que ser dispensados de trabalho porque a máquina vai suprir o seu trabalho, né? Vai ficar no seu lugar. Essa era a finalidade da máquina, né? A partir da Revolução Industrial. E aí já começa, então, a organização sindical, né? Na Europa, né? Nos Estados Unidos e anos depois no Brasil. Como sempre, Brasil, anos depois. E aí, o que é que eles vão reivindicar? Melhores condições de trabalho. Eles vão reivindicar a questão salarial. Vão reivindicar, principalmente, a questão da faixa etária no trabalho. Como eu havia dito, crianças eram postas para trabalhar muito cedo, ainda com 12, 10 anos, até 14 anos, e não ganhavam igual a um operário adulto, a um trabalhador adulto, por ser criança. A mesma coisa também com as mulheres, essa igualdade entre o trabalhador jovem, o homem e a mulher adultos, né? E aí também vai ser aquela questão de carga horária, né? As horas diárias. Na Europa, chegou-se a dizer que algumas classes, alguns trabalhadores, chegavam a 16 ou 17 horas diárias. 16 ou 17 horas diárias. Você chegava de manhã cedo, ao escuro ainda nas fábricas, no seu trabalho, você saía à noite, tarde da noite. Então, essas conquistas elas foram graduais, a partir da organização, a partir dos movimentos, e aí constituição do Dia do Trabalho, que foi uma forma também de reivindicar, e uma forma de conquista, é que a gente vai ter a massificação dessas conquistas, passo a passo, cada um a seu tempo, cada um em seu lugar, a seu tempo, né? Nós vamos ter aí os governos da Inglaterra, após a instalação do Estado republicano, né? A questão da República, a organização atual que nós temos na França, e aí a gente vai ter o parlamentarismo, né? Com a figura representativa da monarquia, onde o povo vai, de maneira geral, tem lá a rainha, mas ela não governa, quem governa é o parlamento, junto com o primeiro-ministro, em alguns países da Europa, e essa organização política, né, administrativa, que vai implementar essas conquistas, né, do trabalho, mas isso de forma muito vagarosa, muito contínua. Um passo aqui, mas na frente a gente dá mais meio passo. Por quê? Porque nunca o empregador vai estar preocupado com o seu empregado. Felizmente, 99,9999, um monte de 9, vai ser aplicada essa lógica. Qual é o industrial, dono, presidente de um grupo de multinacionais que vai estar preocupado com um trabalhador seu lá no interior do Amazonas, no polo industrial de Manaus, ou então aqui no interior do Ceará, no interior da Paraíba, seja qual for onde ele esteja? Essa lógica é que vai dificultar o trabalho dessas centrais sindicais, desses movimentos que vão buscar a conquista desses direitos. Então, surge com os conflitos na Revolução Industrial, Inglaterra, França e concomitante a esses países ao resto da Europa. Em seguida, vão ter o quê? As muitas greves operárias que vão culminando justamente nisso, né? Nessas conquistas. E aí, no Brasil, a gente vai ter, né, um plano de como se hoje chama, plano de cargas e carreiras diferente, né? Diferente. E aí é Vargas que vai cuidar, que vai ter a ideia da CLT.
consolidação das leis trabalhistas. Eu vou cuidar da classe trabalhadora. Não que ele fosse bom, mas é porque o país precisava. E outro detalhe, ele vai fazer isso porque estava aumentando de forma muito ampla o número de trabalhadores e, consequentemente, com isso, o número de cobrança desses trabalhadores. Né? Estavam pedindo, olha, eu quero melhoria nisso, nisso e nisso e nesses setores. Então, para organizar a coisa, é que Vargas vai criar a CLT. E ele organiza de maneira que o operariado, os trabalhadores de maneira geral, fiquem sob o controle do governo centralizador e autoritário dele, porque a representação sindical desses movimentos vai ficar intimamente ligada com o governo. Como é que eu vou ter um setor de representatividade que vai buscar melhorias para a categoria se está atrelada ao patronato? Então, esse era o interesse de ter criado a CLT. E ainda tem gente que diz que Getúlio Vargas é o pai dos pobres. Deve ter sido a época, né? Muito bem, então nós estamos conversando aqui sobre o Dia do Trabalho numa visão histórica, social, política e social. Vamos ter uma paradinha para os comerciais, voltaremos para o terceiro bloco, onde Amarante vai falar sobre o Estado Novo e a CLT. Então, momento para os comerciais, voltaremos já já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. É o programa Diversidade em Foco, apresentando hoje o assunto o Dia do Trabalho numa visão histórica, política e social, com o licenciando em História, Amarante Leite. Nesse terceiro bloco, nós vamos ver a história, o Estado Novo e a CLT. Então, a CLT, como já foi colocada aí anteriormente, surgiu também de uma força também da classe trabalhadora, né, de lutas, não foi assim dada de mão beijada, não é? E os avanços que ela trouxe, as contribuições que ela trouxe para a classe operariada. E hoje, como é que está a situação da CLT, né, com relação às leis e benefício do trabalhador? Então, você fica à vontade para fazer os seus comentários com relação a toda a história da CLT e, atualmente, a realidade da CLT. Bom, professora Carminha, então, a CLT no Estado Novo, então, o que foi o Estado Novo? Né? O Estado Novo foi aquele pacote de medidas para modernizar, para deixar o Brasil mais evolutivo, competitivo, né? Para ele ter essa visibilidade maior no exterior, criada por Vargas. E aí o que é que ele vai colocar? Né? O governo ele vai procurar legitimar essa figura de Vargas como alguém da população, como um grande líder, como o verdadeiro pai dos pobres, como aquele homem querido do povo, né? E de que forma ele vai buscar isso? Buscando o apoio de classes populares, do povo, da classe pobre, trabalhadora, né? Então, é a partir daí que ele vai pensar nessa lógica da CLT, né? E, concomitante a isso, tem a questão do seu pacote de modernização do país está tendo retorno significativo positivo, né? Porque está aumentando a massa trabalhista, mas também a reivindicação dela. Quando você aumenta o número de uma categoria, logicamente que ela vai querer melhorias e ela vai, né, lutar por isso. Então ele resolveu organizar
essa questão das leis trabalhistas e unificar elas, né? A unificação das leis trabalhistas para todas as categorias, né? Todos não, uma parte, né? Porque aí a gente cita, por exemplo, a questão por exemplo, a PEC das domésticas, né? A CLT das domésticas foi há alguns anos atrás. E tantas outras categorias que até hoje ainda não foram reconhecidas ou não foram implementadas dentro dessa lógica da CLT, por exemplo. Então, né, grande parte dos trabalhadores foram contemplados com essa CLT durante o Estado Novo, no governo do ditador Getúlio Vargas. Então, essa CLT ela vai atender alguns requisitos básicos, né, alguns pedidos mínimos que os trabalhadores exigiam, né, que, por exemplo, foi o quê? Ela vai garantir, por exemplo, a jornada mínima de trabalho, não de 12 horas, como era no Brasil diárias, mas como 8 horas diárias. Ela vai colocar a questão do aumento salarial após cada ano, né? E que depois o governo federal vai melhorar essa lei, né, da lógica que é o aumento salarial, ou seja, o salário mínimo, né? Então, Vargas é quem vai dar os primeiros passos também nessa questão. Ou seja, a CLT não garantiu de tudo os direitos dos trabalhadores, ela vai garantir uma parte deles. Ou seja, o mínimo. Ele pensou no quê? Olha, eu vou bolar aqui uma estrutura que exija minimamente os interesses das classes trabalhadoras. E aí eu posso ter o controle delas e, além disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os seus órgãos de representatividade, que vão lutar por seus direitos, e vou atrelar o governo para ficar sob o meu controle. Pronto. Foi isso que Getúlio fez. E ele vai vender essa ideia de que era bom. Tanto é de que um dos seus jingles, né, um dos jingles que ele vai usar no período que ele tentou voltar ao poder, né, por meio da eleição, qual foi? Bota o retrato do velhinho, né? Põe o retrato do velhinho no mesmo lugar, né? Mais ou menos assim. É um jingle que vai falar o quê? Que vai dizer para voltar Vargas ao poder, né? Vargas tem que voltar ao poder porque ele é o bom velhinho, ele é o senhor bom que vai dar trabalho para nós trabalhadores, né? Tem um jingle que, se você for no YouTube, você escuta. Quer dizer, ele foi pensando nessa construção, nessa imagem dele. E foi nessa construção que ele teve a ideia de implementar a CLT. Lógico, nós tivemos ganhos com isso? Sim, tivemos muitos ganhos, não é? Nós tivemos ganhos com isso, né? A classe trabalhadora teve ganho com a implementação da CLT. Porém, o governo federal nunca vai fazer nada que não seja que não tenha um interesse por trás daquilo. Nenhum bem de qualquer governo que seja. Seja do governo de Fernando Henrique, seja do Lula, seja da Dilma, seja do Temer, ou seja desse que agora está aí. Ele sempre vai ter um interesse nas suas propostas, mesmo que elas sejam para o povo. Tanto é, por exemplo, a reforma da Previdência nos dias de hoje. É rasgar a CLT de cima a baixo, depois pisar em cima e botar fogo. Por que eu digo isso? E não é tão somente porque eu não votei no atual governo. Eu deixo bem claro isso. Se antigamente os homens se aposentavam com a idade X, trabalhador rural, por exemplo, trabalhador rural, meu pai é agricultor. Eu sei que meu pai trabalha na roça desde 8 anos de idade. Meu pai vai completar, tem 59 anos. Está quase se aposentando pela lei antiga, pelo regime antigo. Caso essa reforma passe, ele ainda vai ter 5 anos. Meu pai não vai aguentar. Então, e qual é a lógica disso? É matar de fome o trabalhador, tirando o seu direito de aposentadoria, alongando o seu direito de aposentadoria? É deixar ele realmente passar a necessidade por estar cortando o benefício que é do salário mínimo, vai ser metade para algumas categorias? Não, minha gente, não é isso. Sabe qual é a lógica disso tudo, professora? É atender aos interesses de quem os ajudou a chegar lá.
para mim, que sou licenciando em História, e também vai ser a realidade de outros professores, vai ser mais interessante para mim pagar a previdência pública ou a privada? A privada, porque com 25 anos, 20 anos de contribuição, o banco lá, a instituição lá, a empresa privada, vai chegar e vai dizer, olha, você já pode pedir sua aposentadoria por tempo de contribuição, porque você já atingiu o tempo X determinado para isso. Que vai ser bem menor do que a previdência pública. Não é que o INSS esteja quebrado. Não é que a previdência social brasileira esteja quebrada. Ele precisa atender aos interesses de grandes pessoas que o fizeram chegar onde ele, a família, os motoristas, o Laranjal todinho chegou. Se nós tivemos, mesmo com o interesse de Vargas, né, obscuro, mesmo tendo aquele interesse dele escondido do povo, a CLT, e que veio gradativamente do Brasil, governo mais governo, implementando algo na lei, fazendo alguma alteração benéfica à população, nós temos tendo o contrário. Na mesma lógica que hoje em dia nós temos tendo no contrário de todas as coisas boas que outros governos deixaram. Então, foi marcado, né, o 1º de maio foi marcado nesse ano, não para não com motivo festivo, não com motivo de se comemorar o 1º de maio de 1886 ou de 1889, ou melhor dizendo, o 1º de maio dos inícios, onde ele foi instituído como Dia do Trabalho. Mas em muitos países, aqui no Brasil também, as organizações sindicais fizeram o quê? Fizeram reivindicações, porque seus direitos estão na forca, estão na guilhotina. Então, a reflexão que eu deixo, e eu já encerro o meu pensamento, professora, é que, se nós tivemos um ganho lá atrás, agora nós temos a perca. E que não adianta nós estarmos em casa, assistindo os jornais nacionais da vida e a Rede Globo, cheia de preâmbulos maléficos contra a população, que vai resolver o problema. O problema foi instituído, o Dia do Trabalho foi instituído por quê? Porque o movimento foi para a rua. Então, falta a ação da classe trabalhadora e de todos os brasileiros, para que os seus direitos possam valer. Um direito de qualquer categoria só é atendido, o pedido só é atendido, os seus direitos só são assegurados quando ela se rebela, né? Quando ela vai buscar, quando ela quebra aquele paradigma que ela está. E nós, brasileiros, infelizmente, estamos apenas balançando a cabeça para as atrocidades do povo do Laranjal. Muito bem. Nós agradecemos por essa aula assim, tão rica, né, com as entrelinhas, que veja que está bem claras os lados positivos e negativos dos interesses da classe governamental e as lutas da classe operariada. Foi assim de extremo enriquecimento para todos nós que estamos tendo a oportunidade de assistir a toda essa situação de enriquecimento. Muito obrigada. Desejamos assim, não só eu, a professora, como todos do Diário do Sertão, desejamos a você bons êxitos nessa caminhada e na sua preparação como futuro professor, enfim. E deixamos os instantes finais para a sua mensagem ainda sobre o Dia do Trabalho. Então, para finalizar, eu quero fazer um agradecimento especial à sua pessoa pelo convite, dizer Obrigada. Que sempre estarei aberto, né? Agradecer ao Todo-Poderoso, a Deus, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, né? Então, eu sempre gosto de deixar essa mensagem. E a mensagem que eu digo para todos os trabalhadores que conseguirem ouvir, que o sinal da TV Diário do Sertão puder chegar, é que vão atrás dos seus direitos. Porque se vocês, que serão os contemplados com as benfeitorias deles, não forem, os patrões de vocês, os detentores do poder, não irão, né? Eu mando um abraço especial para o pessoal aqui da equipe do Diário do Sertão, né? Que foram meus ex-colegas de trabalho,
em especial para o pessoal lá da produção, porque eu já passei pela produção e sei que só é possível a gente chegar na casa de vocês por conta da produção. E um abraço especial, pedir licença, professora, para mandar um abraço especial para o pessoal lá em Cachoeira dos Vinhos, que disseram que ia acompanhar, né, que é meu amigo Valder, e também para a minha amiga Kelly, lá na barbearia tradicional, né? Por isso eu estou nesse visual novo, tá bom? Um abraço para todos vocês e agradecer mais uma vez pelo espaço, professora. Ok. O pensamento de Sócrates: o homem, para ser completo, tem que estudar, trabalhar e lutar. Então, o programa Diversidade em Foco se despede por hoje, agradecendo a companhia de todos vocês que estiverem sintonizados. Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser, com outro assunto que será do agrado de todos. Então, um abraço a todos, um abraço a todas, um beijo nas crianças e generosidade com os idosos. Ficamos com um vídeo sobre Faça Acontecer, onde motiva a importância do trabalho. Nem sempre eu fiz o que eu amo. Lembro da época na qual eu estava perdido. É normal, todos passamos por essa fase, uma ou mais vezes na vida. Época na qual eu vendia seguros e fazia faculdade de biologia. Duas coisas que estavam muito longe de ser minha paixão, meu sonho de vida. Desde que descobri minha paixão, eu nunca mais trabalhei. Eu comecei a viver, a ser curioso, a me interessar pelas coisas, a me interessar a cada dia mais ao que eu amo fazer: cozinhar. Esta mensagem vai para todos aqueles que estão procurando o próprio caminho. Não esqueçam que o segredo do sucesso é fazer. Se errar, refaça, até tudo dar certo. Até tudo ficar no ponto e na medida certa. A vida é como uma receita, nunca sai perfeita na primeira vez. Aqueles que já acharam a fórmula mágica o sabem bem. Somos simplesmente o que pensamos. E podemos ser tudo. Por isso, pense em seu sonho, concentre-se nele, e o mundo conspirará para que se torne realidade. Parabéns, trabalhador! Este dia é para você olhar para trás e ver todo o caminho que já se passou, e depois seguir em frente orgulhoso. Mas lembre-se, nada se faz sozinho. Por isso, o meu maior agradecimento vai para os meus colaboradores, para minha esposa, que está sempre ao meu lado, e claro, para todos os clientes de ontem, de hoje e de amanhã. Por último, mas não menos importante, para aqueles que são os ajudantes da alma, os amigos. Sem vocês, este sonho não existiria. Grazie.